Como cultivar um bambu da sorte. Como escolher e plantar o bambu. Procure uma planta com folhas verdes e brilhantes. Se as folhas ou os caules estiverem amarelados ou amarronzados, a planta não está saudável. Ela provavelmente veio da China ou de Taiwan. Então passou por uma longa jornada. Os cultivadores profissionais pegam os caules e os trançam e enrolam em desenhos elaborados. Quanto maiores e mais elaborados os desenhos, mais caros são os bambus da sorte. Uma planta mantida no vaso pode chegar até 1 metro de altura. Se ela for plantada no chão, pode alcançar a altura de 1,5 metro. Decida se quer cultiva-la na terra ou de maneira hidropônica. É mais fácil e um pouco mais higiênico cultiva-la na água e com pedras. Embora ela também cresça na terra. De qualquer modo, é você quem decide e isso provavelmente será determinado pelo tipo de pote ou vaso que você tem disponível. Se quiser seguir o caminho das pedras, o recipiente deve ter pedras ou contas de vidro no fundo. Para estabilizá-lo, o bambu da sorte precisa de pelo menos 3 a 8 centímetros de água para sobreviver. Se quiser cultivá-lo no solo, uma terra para plantio rica e com boa drenagem é a melhor opção. Ela precisa ficar úmida, mas não encharcada o tempo todo. Utilize um fertilizante orgânico quando necessário. Os sais e as altas concentrações de fósforo nos fertilizantes sintéticos causam apodrecimento. Além disso, você pode garantir a boa drenagem do solo colocando algumas pedrinhas no fundo do vaso. Use o vaso certo. Coloque o bambu da sorte em um vaso alto de vidro ou em um pote de cerâmica. Não use tigelas rasas. Ou então o deixe no recipiente em que veio. Um pote transparente é ótimo. Se você quiser cultivar a planta de maneira hidropônica com algumas pedras decorativas, utilize um vaso de barro comum. Se quiser cultiva-la na terra. Lembre que a planta precisa estar estabilizada quando atingir a altura máxima. O vaso deve ter pelo menos 30 centímetros de altura. Vai usar terra? Encha o vaso quase até a boca com uma terra rica e de boa drenagem. Escolha o local certo. O bambu da sorte se dá melhor com a luz do sol brilhante e filtrada. Imagine a luz que passa através da copa das árvores em uma floresta. A luz solar direta chamusca as folhas. Quanto à temperatura, mantenha-o longe do ar-condicionado e do ventilador. Essa planta prefere a temperatura ambiente entre 15 e 35 graus Celsius. Se quiser controlar a curvatura da planta, use uma caixa com 3 lados. Ou seja, uma caixa com um dos lados cortados. A planta vai se dobrar em direção à luz e, conforme ela for fazendo isso, mude o lado que é atingido pelo sol, para que ela siga a luminosidade. Como ajudar a planta a crescer? Coloque o bambu da sorte em um local quente que receba luz indireta. Tome conta da quantidade de luz recebida pela planta. Em todo caso, pouco é melhor do que muito. Se for sair, desligue o ar-condicionado. É melhor para a planta quando está mais quentinho. À medida que as estações forem mudando, é bom trocar a planta de lugar. Afaste-a das janelas. Se não tiver certeza, ela ainda receberá bastante luz no meio do cômodo. Troque a água toda semana. Se estiver cultivando de maneira hidropônica, quanto à água a ser usada,
Essa planta é bem sensível a substâncias químicas, como fluoreto e cloro. Então use apenas água da torneira que foi deixada parada por 24 horas, para que as substâncias químicas evaporem. Do contrário, é melhor usar água mineral. Assim que crescerem as raízes da planta, elas devem ser cobertas por água. 3 a 8 centímetros de água é o suficiente. Se for cultivar a planta na terra, regue-a apenas o suficiente para o solo ficar úmido, não encharcado. Mantenha-o assim todos os dias. A planta pode apodrecer se ficar muito molhada. Você também pode borrifar as folhas com água, para mantê-las úmidas e hidratadas. Use água filtrada ou mineral, para evitar os danos causados pelas substâncias químicas. Encoraje o crescimento de mais raízes aumentando a quantidade de água na qual a planta cresce. Mais raízes significa uma folhagem mais luxuriante. Quanto mais em cima do caule a água estiver, mais para cima as raízes crescerão. Fertilize a planta mais ou menos uma vez por mês. Se estiver usando terra, utilize um fertilizante orgânico mensalmente, para que a planta obtenha nutrientes suficientes. Prefira o orgânico, pois o sintético causa apodrecimento. Se estiver cultivando de maneira hidropônica, use um fertilizante líquido na água. Acrescente-o junto com a água, pois é melhor colocar o fertilizante com a água limpa. Solução de problemas com o bambu da sorte. Evite as pontas queimadas usando água filtrada ou mineral. As pontas queimadas surgem quando as folhas começam a ressecar e morrer. Isso costuma acontecer quando há substâncias químicas na água. Deixar a água da torneira parada talvez não seja suficiente e você precise usar água mineral para deixar a planta com aparência saudável. É difícil se livrar das pontas queimadas quando elas surgem, mesmo que você troque a água. Algumas substâncias químicas podem residir na planta. Você talvez precise esperar um tempo até elas eventualmente sumirem. Pode a planta. Com o tempo, a maioria dessas plantas fica pesada demais. Por isso, a poda é importantíssima para mantê-la saudável. Não corte o caule principal, apenas os ramos. Pode-os a partir de 2,5 a 5 centímetros da base. Novos brotos surgirão e a planta ficará mais frondosa e saudável. Preste atenção na cor das folhas. Se elas estiverem secas e morrendo, esse é um problema ligado à água. Como mencionado acima, se elas estiverem amareladas, isso pode ser resultado de luz do sol ou fertilizante em excesso. Se elas estiverem marrons, tente deixar o local mais úmido, borrifando a planta com água. Se as folhas estiverem moles, a planta talvez não possa mais ser salva. Tire-as imediatamente. Troque a água e replante o que sobrar. Caso necessário, corte a planta. Se parte dela estiver morrendo, talvez você precise cortar fora. Você também pode fazer isso se não estiver gostando do formato que a planta está ganhando. De qualquer modo, não jogue fora os pedaços cortados, pois eles podem virar novas plantas. Novos brotos surgirão da parte de baixo e mais velha da planta e a parte de cima pode ser plantada para crescer por conta própria. Se a planta estiver morrendo, livre-se imediatamente das partes apodrecidas. Pegue os caules ou os ramos vivos e replante-os prontamente. Eles podem florescer sozinhos.
Se você agir rápido,